E aí, pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão? Na aula de hoje, a gente vai terminar interações interatômicas e começar interações intermoleculares bem bonitinho. Tá beleza? Vamos lá. A gente terminou ali, basicamente, interações interatômicas na última aula, falando sobre polaridade. A gente concluiu que polaridade é o quê? Polaridade é a força com que os átomos vão puxar o elétron quando eles estão... polaridade vai estar relacionada à força com que os átomos vão puxar os elétrons quando eles estão fazendo ligações covalentes. Beleza? E quem que vai puxar com mais força? Quem tiver a maior eletronegatividade. Eu brinquei ali que o Leandro ele era mais baixo e eu era mais alto, então eu ia puxar o cabo de guerra com mais força. É como se os átomos numa ligação covalente brincassem ali de cabo de guerra e aquele que tivesse mais força é aquele que vai ter a maior eletronegatividade. É aquele que vai puxar o elétron com mais força para perto de si. E aquele que puxar o elétron com mais força para perto de si vai criar um polo parcialmente negativo, porque o elétron vai estar como se fosse dele. Ele não está ganhando aquele elétron, ele continua compartilhando com outro átomo, mas o elétron é como se fosse dele, está virando parcialmente negativo. Enquanto isso, o outro átomo está ficando parcialmente positivo. Como a gente tem aqui o exemplo do hidrogênio e do cloro, a gente sabe que o cloro tem uma eletronegatividade mais alta que a do hidrogênio, né? Fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora, macetezinho. Para quem não sabe, esse macetezinho está bem explicadinho no slide de revisão de propriedades periódicas, então só dá uma olhadinha. Então o cloro é mais eletronegativo, ele vai ficar com esse polo parcialmente negativo, porque o elétron vai ficar mais perto dele, tá bom? E aí, Pita, o que polaridade vai afetar na minha vida? Basicamente, eu vou ter que ligações covalentes podem ser polares ou apolares. Elas vão ser polares quando houver diferença de eletronegatividade entre os dois átomos. Ou seja, quando os átomos que estiverem puxando ali o elétron, tiver uma diferença de força entre eles. Então, por exemplo, aqui entre o cloro e o hidrogênio, eu tenho uma diferença de eletronegatividade entre os dois? Tenho, né? Cloro é mais eletronegativo. Então, vai ser uma ligação covalente polar. E, por exemplo, se fosse dois átomos de hidrogênio, dois átomos de oxigênio, dois átomos de cloro fazendo uma ligação covalente, eu não tenho diferença de eletronegatividade entre eles. Logo, se eu não tenho diferença de eletronegatividade, eu não vou ter polaridade naquela ligação. Vai ser uma ligação covalente apolar. Só que é possível que eu tenha uma ligação covalente polar numa molécula apolar, por exemplo. Ou então eu posso ter uma ligação covalente apolar e uma molécula polar. Como assim, Pita? Então, além da polaridade da ligação, eu vou ter polaridade da molécula. Eu vou ter moléculas polares e eu vou ter moléculas apolares. Como é que eu sei qual é qual? Eu vou ter uma molécula polar toda vez que eu tiver a formação de ângulos entre as ligações covalentes, ou seja, quando eu tiver vetores e eu não tiver uma anulação de vetores. Porra, Pita, aí você misturou química, física, matemática, ângulo, como assim? Não gosto de matemática, ficou difícil. Então, quando eu tiver uma ligação covalente entre mais dois átomos, eu vou ter algumas vezes uma polaridade ou apolaridade na molécula que está fazendo aquela ligação. Por exemplo, aqui na molécula de água que você está vendo aqui embaixo. Nessa molécula, eu tenho ligações covalentes entre oxigênio e hidrogênio duas vezes, né? Um da esquerda e um com a direita. Só que essa ligação covalente, ela vai ser empurrada para baixo, porque eu tenho um elétron sobrando no átomo central. Eu vou fazer a distribuição eletrônica bonitinha, lá, eu vou fazer uma ligação simples com hidrogênio aqui, outra aqui, e vai sobrar elétrons no átomo central. Esses elétrons vão empurrar a ligação para baixo, porque elétrons se empurram, né? Eles sofrem repulsão um com o outro, porque negativo repele negativo. Então eles vão se empurrar para baixo, formando um ângulozinho. Esse ângulozinho, ele vai ter uma formação de vetor de acordo com a força que ele está fazendo. Como assim? Na física, a gente aprende que os vetores são formados por forças, que vão ter módulo, direção e sentido. Aqui, como é que eu vou formar um vetor? O vetor ele vai estar direcionado apontado para quem está puxando aquele elétron com mais força naquela ligação. Então, aqui, entre o hidrogênio e o cloro, quem está puxando com mais força dos dois? O cloro. Então, a força, o vetor, vai estar direcionado do hidrogênio em direção ao cloro, como se fosse o movimento do elétron, né? O elétron está indo do hidrogênio para o cloro. Aqui, do hidrogênio com o nitrogênio, no amônia, eu vou ter que o elétron vai estar deslocando o hidrogênio
para o nitrogênio, que ele é mais eletronegativo. A mesma coisa aqui embaixo. Então, sempre que eu tiver esse deslocamento, eu vou ter um vetor. O elétron está indo do hidrogênio para o nitrogênio. Então, vou estar formando um vetor para lá. Por isso que a setinha vai apontar para o nitrogênio. Aqui na água, eu tenho que o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele vai apontar para o oxigênio e vai acabar formando esse vetor, que é essa setinha aqui para baixo. Então, todas as vezes que eu tiver vetores que eles não se cancelarem, por exemplo, como se fosse um puxando para um lado, um para o outro, na mesma direção, mas sentidos opostos, eles ali, nesse caso, eles estariam se cancelando. Mas quando eles não se cancelarem, eu vou ter uma molécula, de fato, polar. Quando esses vetores se cancelarem, eu vou ter uma molécula apolar. Tá bom? Aqui, tem alguma dúvida muito brusca? Pita, não fez nem sentido o que você falou. Para mim, você falou essa merda por 10 minutos sem parar. Não? A Beatriz falou, Pita, lembro de você falando que em ligações iônicas não faz sentido falar de polaridade. Então, é porque toda ligação iônica é polar. Eu não vou falar que uma ligação, tal ligação iônica é polar. Não, ela é iônica. A polaridade, ela vai ter a ver quando eu vou estar com ligações covalentes, onde um átomo vai estar puxando um elétron com mais força do que o outro. Na ligação iônica eu não tenho isso. Eu tenho um átomo se desprendendo do elétron, doido para dar o elétron para o outro, e o outro átomo só recebendo. Então eu vou ter polos, positivo e negativo, né, na ligação iônica, mas não vão ser polos de força. Vão ser formação de íons, um cátion e um ânion. Mas eu não falo polaridade, eu falo sempre ionicidade. Deu para sacar? Mas você não vai ver alguém falando que vai formar um polo numa ligação iônica. Vai formar um ânion, ou um íon, um cátion ou um ânion. Beleza? Tranquilo. Então vamos continuar aqui. Agora a gente chegou na parte que vocês odeiam, que é geometria molecular. Por que eu botei essa tabela aqui logo para dar um susto em vocês? Porque essa tabela é um macete que vocês vão usar para a geometria molecular. Você pode não decorar as moléculas que estão sendo formadas, mas se você decorar essa tabela, você vai conseguir se dar bem sempre. Então, se você decorar essa tabela, vai ficar de boa. O que você tem que saber dessa tabela? O número de átomos que estão envolvidos naquela molécula, se vai sobrar ou não pares de elétrons no átomo central, e aí você vai ter a geometria daquela molécula. A geometria é o formato que aquela molécula vai ter em dado motivo, em dada ocasião. Então, se você seguir essas duas características aqui na esquerda, a geometria vai ser da direita, e não tem exceção. A geometria sempre vai corresponder a essas características específicas aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira geometria, linear. É quando eu tenho ou dois átomos, porque eu não tenho como formar ângulo, ou três átomos, só que sem pares de elétrons no átomo central. Sem sobrar pares de elétrons no átomo central. Vou ter uma figura linear, retinha. Angular, quando eu tenho três átomos, mas eu tenho sobra de elétrons no átomo central. No caso, está sobrando aqui o enxofre no hidrogênio. E aí, como a gente viu aqui atrás, ó, eu tenho dois ou três átomos e sobra de pares de elétrons ou não. Se sobrarem, vai ser angular, se não sobrarem, vai ser linear, vai ser uma reta. Porque a gente sabe que os elétrons no átomo central vão empurrar para baixo. Beleza? Aqui, trigonal plana, quando eu tenho quatro átomos e eu não tenho elétrons no átomo central. Piramidal é quando eu tenho quatro átomos e eu tenho elétrons no átomo central. Tetraédrica é quando eu tenho cinco átomos e eu não tenho pares de elétrons no átomo central. Vocês vão perceber que sempre que, a partir dos quatro átomos, eu sempre vou ter figuras bem proporcionais, figuras bem organizadinhas, assim, proporcionalmente, quando não tenho pares de elétrons no átomo central. Aqui, ó, trigonal plana. Eu vou ter um exato ângulo de 120 graus de cada átomo. Aqui, na tetraédrica, eu vou ter sempre 109 graus e 28 minutos de ângulo entre cada átomo. Então, quando eu não tenho pares de elétrons no átomo central, eu vou ter uma figura mais bonitinha formada. Sempre com o átomo central se localizando bem no meio da molécula. Sempre o átomo central vai ficar bem no meio da molécula quando eu não tiver pares de elétrons no átomo central. Beleza? A gangorra é quando eu tenho cinco átomos e
e eu tenho um par de elétrons no átomo central. Quadrado planar é quando eu tenho 5 átomos e o átomo central é um gás nobre. Bipiramidal ou bipirâmide trigonal é quando eu tenho 6 átomos, são seis átomos, e eu não tenho par de elétrons no átomo central. Bipirâmide com base quadrada é quando eu tenho 6 átomos e eu tenho par de elétrons no átomo central. E octaédrica ou bipirâmide quadrática é quando eu tenho 7 átomos. 7 átomos? 7 átomos. E eu não tenho par de elétrons no átomo central. Eu tenho também aqui em forma de T, que é quando eu tenho 5 átomos e 2 pares de elétrons no átomo central, mas ela não é tão cobrada assim em prova. Ou quando eu tenho 4 átomos e 2 pares de elétrons no átomo central. Tá bom? Beleza, pessoal? Deu para entender mais ou menos aqui qual que é o ritmo? O importante é que vocês peguem esse macete. Se pegarem esse macete, tá bonito. Tá bom? Então, faz o seguinte, ó. Cadê? Aqui. Pegar essa listinha aqui. Dá um Alt F4 aqui. Vamos lá. Opa, vazou o zap. Beleza? Na última aula a gente fez a questão 1, que é do ITA, que eu expliquei para vocês como é que funciona, né? E nessa aula eu vou querer fazer a questão 5, mas eu vou pedir desculpa para vocês. A questão 5, ela fala uma coisa que não é tão importante assim. Ou não é a 5? Não, a 5 eu acho que dá para fazer. Vamos lá, vamos tentar fazer, beleza? Tentar fazer assim que eu acho que vai tirar cada coisa. A Georgia perguntou se... Não sei se é Georgia ou Georgia, perdão. Mas a Georgia perguntou se é importante gravar os ângulos de cada molécula, né? Acho que só o da tetraédrica, que ou só o da quadrado planar. Trigonal planar, que é aquela que são 4 átomos sem pares de elétrons, que é 120 graus. O resto não costuma cair muito, não. Só da quadrado planar mesmo. Tá bom? Então, 120 graus bonitinho. Hoje em dia, eu não costumo perguntar muito nas questões, mas em questões mais antigas, 5, 6, 7 anos atrás, perguntava. Mas hoje não vi cair muito tempo. Tá bom? Vamos fazer essa daqui do ITA, questão 5. Dá um pouquinho de trabalho, mas é bonito de fazer. É legal. Vamos lá. Primeiro, ele te dá 3 átomos, né? Ele te dá a configuração eletrônica de 3 átomos no estado fundamental. Um termina em S2, alguma coisa S2, outro termina P3, outro alguma coisa S2, aí P4, e a outra alguma coisa S2, P5. O que você já sabe? Essa configuração eletrônica, independente de qual seja o N, esse que termina em P3 vai ser obrigatoriamente da família do... boro, carbono, oxigênio, família do oxigênio. O que termina em P4 vai ser obrigatoriamente um calcogênio, e o que termina em P5 vai ser obrigatoriamente um halogênio. Família do oxigênio não, família do nitrogênio, né? Família do nitrogênio, que é a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. P3, família do nitrogênio, P4, família do calcogênio, e P5, halogênio. Beleza? Eu vou pegar uma tabela periódica, porque a gente vai precisar aqui. Vou buscar uma tabelinha periódica para a gente ficar usando. Tá aqui, acho que esse aqui vai dar. Opa. Pronto. Bonitinha, né? Aqui. A gente não importa qual seja o N, a gente sabe que um vai estar nessa coluna, o X, o Y nessa e o Z nessa. Pela terminação dos subníveis mais energéticos. Aí, na número 1 ele fala a ordem das energias de ligação das moléculas diatômicas homonucleares é. O que é energia de ligação das moléculas diatômicas? Esse é um assunto que, em teoria, é um assunto do Ian, ou não? Ligações das moléculas. Não. Esse daqui é um assunto meu, perdão mesmo. Tá certo, tá certo. O que vai ser aqui? Ligação das moléculas diatômicas homonucleares. Ele está falando... Hugo, família do nitrogênio, calcogênio e halogênio. Tudo besta. Sim! É meu assunto mesmo. O Hugo perguntou, pediu para repetir. É porque quando a gente está olhando a tabela periódica... Opa, vazou o Discord agora. Quando a gente está olhando a tabela periódica, a gente tem as famílias de cada grupo, né? As colunas, os grupos. E cada grupo vai ter uma terminação de subnível mais energético. O dos calcogênios termina em S1, o dos alcalinos termina em S1,
alcalinos terrosos terminam em S2. Aqui da família do boro, todo termina em P1. Da família do carbono termina em P2. Nitrogênio termina em P3. Oxigênio termina em... que são os calcogênios, termina em P4. Os halogênios terminam em P5 e os gases nobres terminam em P6. Então você consegue identificar qual família é qual pela terminação, pelo subnível mais energético. Beleza? Eu dei uma enroladinha também, mas tudo certo. Tá bom? E aí, o que é importante saber aqui, ó? Energia das ligações das moléculas. Energia da ligação tem a ver com ligação intermolecular, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então, basicamente, eu vou deixar isso aqui para a gente responder no final da aula, como uma revisãozinha até para fechar. Mas vai ser ligação intermolecular. Aí, o item 2, ele fala, o cátion XY+, tem maior distância interatômica de equilíbrio do que o ânion XY-. Isso aqui tem a ver com a distância de íons, distância de raio atômico de íons, certo? Então, o que é o cátion XY+? É o X ligado ao Y, perdendo um elétron, com um elétron a menos. Ou seja, doando um elétron para quem quer que seja. Então, o X com o Y vai ficar o P3 juntado com outro P3. E ele fala, tem maior distância interatômica de equilíbrio do que o XY-. Se eu não me engano... Não. Quando eu tenho menos elétrons, normalmente a tabela periódica, ou a eletrosfera vai se expandir um pouquinho mais. Quando eu tenho poucos elétrons, a eletrosfera vai se expandir um pouco mais, a não ser quando eu vou diminuir uma camada da eletrosfera. Por exemplo, quando eu diminuo uma camada, um elétron da eletrosfera, mas eu não diminuo o número de camadas continuam o mesmo, a força com que o núcleo vai puxar aquele elétron vai estar um pouco mais distanciada. Ele vai se distanciar um pouco menos, porque o elétron vai estar um pouco mais distante. Não sei se deu para pegar direito isso aqui. Deixa eu pegar um exemplo que eu acho que vai ficar melhor. Já sei. Aqui. Nossa, que coisa horrível, né, que eu estou desenhando aqui, pelo amor de Deus. Tá? Enfim. Eu tenho esses elétrons aqui, certo? Esse aqui é o átomo em estado fundamental. No momento em que eu tiro um elétron, e sem diminuir a camada, sem tirar todos os elétrons da camada, os elétrons ficam um pouco mais dispostos na eletrosfera. Porque a força vai estar um pouco mais forte sobre eles. Então, eles vão ficar um pouco mais próximos do núcleo. Acho que agora deu para entender, certo? Se eu diminuo um elétron, ele vai ficar mais próximo do núcleo, porque a força que o núcleo vai exercer sobre ele é maior. Acho que agora fez mais sentido. Então, se eu tenho um cátion como íon, um cátion, e eu tenho um ânion, aquele que tiver menos elétrons vai ser o que vai ficar com uma distância interatômica menor. Beleza? Se eu tenho menos elétrons, aquele vai ficar com uma distância interatômica menor. O que é distância interatômica? É a distância entre os átomos. Então, quando eu tenho um cátion XY+, e eu tenho um ânion XY-, aquele XY+, ele vai ficar com uma distância interatômica maior. Então, ou uma distância interatômica menor. Ou seja, essa alternativa 2 estaria errada, de acordo com esse raciocínio. Depois a gente vê se o gabarito está certo. Se o que eu estiver falando é merda, eu vou me corrigir depois, beleza? E as moléculas triatômicas YZ2 e Y3 têm geometria angular. Essa aqui era a que eu queria mostrar para vocês mais de perto, né? Ele fala que as moléculas triatômicas YZ2 e Y3 têm geometria angular. YZ2, vamos lá. Z2, Y, eu tenho 6 elétrons na última camada. Vamos fazer uma distribuição eletrônica bonitinha. Eu tenho no Y 6 elétrons na última camada. Cadê? 6 elétrons na última camada. E o Z eu tenho 7, né? Nossa, eu tô apertando tudo errado. O Y eu tenho 6 elétrons na última camada. E o Z eu tenho 7, só que eu vou ter 14. Então o Y vai ficar no meio. E o Z vai ficar aqui na porta. Esse aqui é o Y no meio. Esse aqui é o Z. Ao todo eu tenho 20 elétrons para distribuir entre eles. Vamos ver se vai sobrar par de elétrons no átomo central. Se sobrar par de elétrons no átomo central, é porque eu vou ter uma geometria angular. Se não sobrar,
eu vou ter uma geometria linear. Então, eu tenho 20, primeira coisa, estabelecer ligação simples entre os dois. O Z, ele vai ficar estável com 8 elétrons na última camada. Então, eu vou estabilizar o Z primeiro. Estabilizei o Z. O Z está estável? Está estável. Os dois Z são estáveis. Os dois com 8 elétrons na última camada. Só que eu usei 16 elétrons. Ainda faltam usar 4. Esses 4 eu vou colocar no átomo central. Ou seja, todo mundo ficou estável, só que eu gastei todos os elétrons e sobrou pares de elétrons no átomo central. Esses pares de elétrons vão empurrar essas ligações para baixo, formando uma geometria angular. Beleza? Então, o que vai formar aqui no final vai ser uma geometria angular. Na alternativa, ele fala que o YZ2 tem geometria angular. Vamos ver Y3. Eu vou resetar isso aqui. Y3. Ficaria Y, Y, Y. Cada Y tem 6 elétrons na última camada. Se eu tenho 6 átomos de Y, vou multiplicar por 3, ficar com 18 elétrons. Tem 18 elétrons para distribuir entre os meninos aqui. Fazendo uma ligação simples aqui, outra ligação simples aqui. Agora vou estabilizar os átomos das extremidades. Beleza, usei 16 elétrons ao todo agora. Vou ter mais 2 ainda para utilizar. Botei os 2 no átomo central. Só que o átomo central ainda não ficou estável. O que eu vou fazer para ele ficar estável? Vou transformar uma desses pares de elétrons aqui em ligação dupla com o outro Y. Ou seja, agora sim ficou todo mundo estável, fiz uma ligação dupla e outra simples. Essa fórmula aqui é a mesma fórmula do ozônio, do O3, que vai ficar angular, porque sobram pares de elétrons no átomo central que vão empurrar essas ligações para baixo, formando meio que um ângulozinho na molécula, que sobrou pares de elétrons no átomo central. Ou seja, se eu tenho pares de elétrons no átomo central, tenho geometria angular. Isso aqui vai acabar formando geometria angular. Beleza? Essa alternativa 3 era a que eu queria achar mais importante para vocês. Eu acho que era a que contava mais interessante. Vocês têm alguma outra dúvida, alguma outra questão? Antes de eu voltar nessa questão aqui, depois, no final da aula? Quem fez aí, teve a dúvida em outra questão? Eu só não entendi o item 2 um pouco, mas... Eu volto no item 2 depois. No Y3 não formam duas ligações duplas? A Geo já perguntou. Então, eu vou ter aqui. Eu já usei todos os elétrons que eu tinha? Eu usei, certo? Eu usei os 18 elétrons que eu tinha. Só que, no momento em que sobrou esses 2 elétrons aqui, por que ao invés de colocar esses 2 elétrons com uma ligação dupla, eu coloquei esses 2 elétrons no átomo central? Porque o próprio Y da extremidade direita já está estável. Ele já está com 8 elétrons. Então, se eu colocasse esses 2 elétrons como fazendo uma ligação dupla, esse Y da extremidade ficaria com 10 elétrons. Então, se eu fizesse uma ligação dupla, ficaria mais ou menos assim, ó. E aí, o Y da extremidade ficaria com 10 elétrons. Ou, se eu colocasse esses 2 átomos que sobrassem no meio, o átomo do Y no meio ficaria com 10 elétrons. Entendeu? Então, foi isso. Alguém tem alguma dúvida em alguma outra questão dessa lista de interações interatômicas? Pita, assim que se a gente já tinha corrigido, teve uma que a gente já tinha corrigido, né? A 1. A 5 não, A 2. A 2 da FUVEST é legal. Mas se você não tiver tempo, tudo bem. Bora fazer 2 da FUVEST, rapidinho? 2 da FUVEST é bem legal. A figura abaixo, blá blá, ele dá uma figura de uma ligação interatômica, né? Basicamente formando várias ligações interatômicas entre os átomos. Aí ele quer saber qual que é a substância que pode ser representada por esse modelo aqui, ó. Qual dessa substância, qual dessas moléculas, ligações que ele dá, que podem ser representadas. O que a gente vai olhar para isso daqui e pensar? A partir do momento que a gente está olhando para isso daqui, você automaticamente tem que lembrar que parece
parece a formação de uma teia de aranhazinha. Você vai pensar, parece a formação de uma teia de aranha. Essa teia de aranha, você vai ver que é uma característica dos compostos das ligações iônicas. Quando a gente viu ligações iônicas, a gente viu que toda ligação iônica vai formar moléculas por retículo cristalino. As ligações iônicas vão se juntar, vão formar moléculas formando um retículo cristalino. No caso do NaCl, a gente viu que é aquele cubozinho. É um cubo bonitinho, né? O NaCl é aquele cubo onde um átomo de sódio está ligado a 6 outros átomos de cloro. Vou buscar aqui para vocês para mostrar. Esse daqui é uma molécula de um retículo cristalino de cloreto de sódio. As ligações iônicas vão se juntar dessa forma. Elas vão formar retículos cristalinos sempre, é característico. Então, quando a gente olha essa ligação aqui, esse modelo, que seria uma ligação iônica, eu vou ter obrigatoriamente um retículo cristalino. Vou ter a formação de retículo cristalino. Então, se é um retículo cristalino, obrigatoriamente tem que saber que é a formação de uma ligação iônica. Então, qual desses modelos aqui embaixo que não são ligação iônica? Diamante não é ligação iônica. O zinco metálico não é ligação iônica. E a celulose não é ligação iônica. Zinco metálico é ligação metálica. Celulose é uma ligação covalente. E diamante é uma outra ligação covalente também. Então, sobra a sílica e sobra o cloreto de sódio. Só que o cloreto de sódio é um modelo que você já tem que saber. Cloreto de sódio é um átomo de sódio para 6 átomos de cloro. Sempre vai ser assim o retículo cristalino dele, que é o caso dessa figura aqui. Enquanto isso, nessa figura a gente não tem um átomo para 6 outros. A gente tem um pouco mais bagunçado. A gente tem um átomo ligado a outros 4 átomos somente. Então não pode ser cloreto de sódio. Obrigatoriamente vai sobrar a sílica. E, Pita, por que esse formato não é aquele cubo bonitinho em cima de uma teia de aranha? Ele não vai ser o cubo porque eu não tenho só 2 átomos envolvidos. Eu tenho 3 átomos. Um átomo de sílica e 2 átomos de oxigênio. Então já não vai ter como ser um cubo porque não é uma forma mais exata. Vai ter uma geometria angular envolvida nisso. Que é o que está sendo aqui, várias geometrias angulares. Beleza? Não que seja uma ligação covalente angular, mas são várias geometrias angulares. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. E eu acho que eu acabei perdendo muito tempo continuando a aula da semana passada. Semana que vem eu espero que a gente consiga começar a aula ali, basicamente, sem dar os avisos também, né? 13h30 em ponto, pra gente não perder muito tempinho. Mas, a princípio, é isso. Vou começar aqui ligações intermoleculares. O que não dá pra gente terminar agora, a gente termina na próxima aula, tá bom? Mas é menos coisa, é um pouco mais tranquilo. Certo? Vamos começar aqui a revisão logo, então. O que vocês têm que saber de forças intermoleculares? É importante vocês saberem que forças intermoleculares, elas vão ser provocadas pela união de moléculas. Eu tenho átomos que vão gerar moléculas a partir de ligações interatômicas, e eu tenho moléculas que vão gerar substâncias a partir de forças intermoleculares, interações intermoleculares. Ligações entre moléculas. As diferentes moléculas que tiverem no mundo vão se unir por forças intermoleculares. E o tipo de força intermolecular que cada molécula vai realizar uma com a outra é diretamente ligada à polaridade da molécula. Então, Peter, eu posso saber que força molecular, intermolecular, vai ter entre determinada molécula sem saber a polaridade? Impossível. Para você saber a força molecular que vai estar interagindo ali, você tem que saber a polaridade daquelas moléculas. Beleza? Obrigado por elogiar o slide, pessoal. Esse aqui foi o único que eu fiz bonitinho. Os outros eu caguei o pau, porque eu não soube organizar direito. Mas esse aí, obrigado pelo elogio, né? Beleza? Tipos de ligações intermoleculares. Nós vamos ter 3 tipos principais de interações intermoleculares. Pita, 3 tipos? Tem mais? Tem mais. Mas o que mais está em prova são 3 tipos específicos, tá bom? Primeiro tipo deles. Dipolo induzido e dipolo induzido. Primeira coisa que você vai ter que saber de dipolo induzido e dipolo induzido é que você vai ter que estar interagindo entre moléculas apolares. Olhou a molécula, ela é uma molécula apolar? Olhou outra molécula, é outra molécula apolar? Então é dipolo induzido, dipolo induzido. Não tem outra. Você tem 2 moléculas apolares interagindo entre si, a força que vai interagir entre elas é a dipolo induzido, dipolo induzido. Como é que funciona o dipolo induzido? É uma coisa meio louca. Pode parecer brincadeira, mas pensa o seguinte comigo. Os elétrons estão o tempo inteiro girando ali ao redor do átomo. O tempo inteiro girando ao redor do átomo, girando, girando. Os caras são elétricos. Eles não param, né?
É porque são elétrons, né? Tem que ser elétrico mesmo. Então eu vou ter, esse aqui o átomo, né? Aqui é o núcleo dele, aqui no meio. Os elétrons estão aqui na eletrosfera. E eu vou ter outro átomo com o núcleo no meio. Parece dois olhinhos, né? Os elétrons na eletrosfera girando feito doidos aqui. Tá? Os elétrons aqui tudo bonitinho, girando feito doido, né? Maluco, dando a volta e pá. Só que, em determinado momento, por acaso, nossa, esse segundo aqui, pelo amor de Deus, em determinado momento, por acaso, os elétrons vão se acumular em uma extremidade. Então, o elétron está girando ali, em um dado momento eles vão se acumular numa extremidade. Ou seja, todos os elétrons aqui se acumularam nessa extremidade aqui, por exemplo. O que aconteceu? Quando os elétrons se acumularam nessa extremidade, pela aleatoriedade do movimento deles, acabou que essa extremidade ficou parcialmente positiva. Essa extremidade, por acaso, ficou negativa. O acúmulo dos elétrons fez com que essa extremidade ficasse negativa. Logo, por consequência, a outra extremidade desse mesmo átomo vai ficar positiva. Se uma extremidade ficou negativa, a outra extremidade do átomo vai ficar positiva. E o que isso vai acontecer? O outro átomo que está do lado desse átomo, desse menino, ele vai olhar e falou, putz, aquele cara virou a bunda para mim. O átomo ali botou todos os elétrons de um lado só. Todos os elétrons ficaram negativos. A partir desse momento, o que o outro cara vai fazer? Ele vai repelir todos os elétrons para o outro lado desse outro átomo. Então, os elétrons que estavam aqui girando nesse segundo átomo vão começar a ser repelidos por esses elétrons aqui que estão mais na extremidade. Então, eles vão se localizar mais nesse ponto aqui, ó, girando esse lado parcialmente negativo e esse lado parcialmente positivo. A partir desse momento, eu tenho um lado negativo e outro lado positivo. O primeiro átomo da esquerda virou a bunda para a direita, e da direita aproveitou a situação. Então, eles vão, o quê? Vão se beijar. Beleza? É isso que acontece numa interação de polo induzido e de polo induzido. Eu tenho que a repulsão elétrica vai ser tão grande entre esse acúmulo de elétrons, que um átomo vai ficar parcialmente negativo e o outro vai ficar parcialmente positivo. Sacaram? Ah, e lembrando, isso daqui, tem que lembrar, isso daqui não é uma ligação covalente. Isso aqui que eles estão se juntando, não estão se juntando por ligação covalente. É só uma interação, eles estão se aproximando, uma interação intermolecular, que são de átomos de moléculas diferentes, que acabam se juntando por essa força intermolecular. Como é que ocorre na prática? Eu tenho, por exemplo, dois átomos de oxigênio aqui, O2 e O2, eles vão se juntar por dipolo induzido. Eu vou ter que esse lado vai ficar parcialmente positivo, no caso, o átomo da direita vai ficar parcialmente positivo, e vai interagir com o átomo da esquerda de outra molécula que ficou parcialmente negativo. Legal? Basicamente, um vai ser um polo negativo. Esse polo negativo que se forma ao acaso é chamado de polo negativo instantâneo, e aquele que forma porque o outro fez com que ele se formasse é chamado de polo positivo induzido. Então, essa ligação também é chamada de polo instantâneo e de polo induzido. Tá legal? Próxima, eu vou ter dipolo, o que é chamada aí também que é a dipolo oficial, né? Dipolo real oficial original. Basicamente, essa dipolo, ela é formada entre moléculas polares, sempre entre moléculas polares. Como é que vai funcionar essa ligação dipolo-dipolo? Naturalmente, eu tenho moléculas polares, eu tenho um polo, um átomo daquela molécula que vai ser positivo e outro átomo que vai ser negativo. Vou puxar aqui, vou pegar o HCl. A gente sabe que no HCl, o cloro ele é o átomo mais eletronegativo. Então, ele vai ser o polo negativo dessa ligação aqui, os elétrons vão ficar mais perto dele. Enquanto isso, o hidrogênio vai ser o polo positivo. A partir disso, quando eu tiver outra molécula, duas moléculas de ácido clorídrico interagirem entre si, o que vai acontecer? O polo negativo de uma vai interagir com o polo positivo de outra. Então, eu vou pegar outra molécula ali e elas vão acabar se unindo por uma interação intermolecular. Lembrando, essa interação aqui não é uma ligação interatômica, não é uma ligação covalente. É uma ligação, uma força intermolecular entre um polo positivo de uma molécula e um polo negativo de outra molécula. Beleza?
Essa aqui seria o caso de uma dipolo real oficial. E, por fim, que é a mais importante, basicamente, que é a que faz com que a gente sobreviva uma parte do tempo, a ponte de hidrogênio. O que a ponte de hidrogênio faz? Ela é como se fosse uma dipolo-dipolo, tá bom? A ponte de hidrogênio é como se fosse uma dipolo-dipolo, ou seja, entre moléculas polares, só que, obrigatoriamente, eu vou ter que ter um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de flúor, ou um átomo de oxigênio, ou um átomo de nitrogênio. Então, eu vou ter que ter na extremidade um átomo de hidrogênio, fazendo uma ligação intermolecular com outra molécula, com um átomo de flúor, oxigênio e nitrogênio. A gente chama esse trio especial de FON. FON. Vi muito aí FON. O FON é os 3 átomos com quem o hidrogênio vai fazer uma ligação, formando uma ligação intermolecular, formando uma interação intermolecular. Então, basicamente, quando eu tiver aqui a minha vida felizinha, por exemplo, molécula de água, pessoal, é o exemplo mais simples que a gente tem aí, né? Eu vou ter 2 ligações covalentes. Molécula de água é uma molécula polar, né? Eu tenho sobra de elétrons não ligantes aqui no átomo central. Logo, o polo do oxigênio vai ser negativo e os hidrogênios vão ser positivos, respectivamente. Aí, quando eu for ligar a outra molécula de água, eu vou ter aqui um oxigênio, outra molécula de água. O que acontece? Quem que vai se ligar a quem? Eu vou ter esse átomo de oxigênio dando sopa e eu vou ter outro átomo de hidrogênio dando sopa também. Um vai olhar para o outro e beleza, vamos? Aí o hidrogênio vai falar, bora? Aí o oxigênio, já é. E é isso, velho. Aí vão se juntar ali mesmo. Mas por que eles se juntam tão bem assim? Por que eles se gostam tanto? Por que o hidrogênio forma um casal tão bom com o flúor, o oxigênio e o nitrogênio? Acontece que essas forças intermoleculares vão acontecer porque o flúor, oxigênio e nitrogênio são os 3 átomos mais eletronegativos da tabela periódica. Então a diferença de eletronegatividade vai ser tão grande, mas tão grande, que eles vão acabar fazendo uma força absurdamente ali forte entre 2 moléculas diferentes. A força é tão grande, mas tão grande, que é quase como se fosse uma ligação iônica. Essa interação aqui entre o hidrogênio e o oxigênio de moléculas diferentes é tão forte que é como se fosse uma ligação iônica, que é super forte também, né? É essa força que vai fazer com que a água, quando você bata na água com muita força, numa chapa ali, pareça pedra, pareça uma parede, uma superfície sólida. Porque ela vai ter ali aquela propriedade que a gente já conversou, que é Isso, a propriedade que eu esqueci o nome agora. Forma uma película, né? É a película. A superfície da água vai formar uma película. Quando você bate, parece que é um sólido. Essa película é formada a partir das ligações de hidrogênio, das pontes de hidrogênio. Então, lembrando, essa diferença de eletronegatividade entre o flúor, o oxigênio e o nitrogênio com o hidrogênio vai formar uma interação molecular muito forte entre esses átomos. Então, os dois ali vão... É tipo aquele cara que você olha no rolê, você tá assim, pô, de boas, aquele cara, aquela mina, você vai olhar no rolê, falar, putz, só de olhar você já sabe que vocês dois já estão ali tendo alguma coisa, né? Aí o cara só dá aquela, tá ligado? Aquela direcionadazinha ali pro canto, aí os dois vão juntos, já foi, velho. Não tem erro. Tensão superficial, é isso aí. Bia, Giovana, Leandro, essa é o nome da propriedade. Que é formada pelas pontes de hidrogênio. Então, é basicamente esses 3 tipos de ligações intermoleculares. Só que eu quero falar com vocês de outros 2 tipos que eu não coloquei nos slides, mas só por desencargo de consciência para vocês saberem que existem. Existe uma outra ligação chamada de íon dipolo. O que é uma ligação íon-dipolo? É quando tem um íon, seja um cátion ou um ânion, pode ser um sódio Na+, pode ser um cloro menos, que vai estar ligado a uma molécula polar, a partir de uma ligação íon-dipolo. Quando eu tenho aquela cadeia carbônica gigante, e no final eu tenho um sódiozinho, ou tenho um cloro com aquele mais, com aquele menos no final, aquilo ali no final é uma ligação íon-dipolo. Beleza? E a outra também que é interessante falar é a dipolo induzido e dipolo instantâneo, que é muito raro, não ocorre muito, mas é quando eu tenho uma molécula apolar com outra molécula polar. Então, só para desencargo de consciência, faz um tempinho que eu não caio em prova esses 2 tipos de ligações, mas para vocês saberem que existe, né?
Propriedades das ligações. Vamos lá. Quero ver se vocês lembram. Qual dessas três aqui é a mais forte? Se olhou para aquela ligação é a mais forte. Tem que saber. Hein? Hidrogênio, hidrogênio. Ponto de hidrogênio. Ela vai ser a mais forte justamente pela diferença de eletronegatividade. Não tem erro. Ponto de hidrogênio sempre vai ser a mais forte. Todos os... Ah, Pita, pô. Você tá de brincadeira comigo, cara. Não faz sentido isso daí. Como que a ponte de hidrogênio é a mais forte e a água é líquida e eu tenho o carvão que faz somente ligações de polo induzido e é sólido? Explica para mim isso aí, Pita. E o diamante, que também você faz ligação de polo induzido, também é sólido. Como é que uma é líquida e é mais forte e a outra é sólida e não é tão forte quanto a outra, é fraca? Bom, isso aí não está direcionado basicamente à força das interações intermoleculares. E sim, como posso falar? E sim a organização das moléculas. A água, por mais que ela tenha uma ligação muito forte entre as moléculas, uma força termolecular muito grande, muito alta, ela tem uma distância muito grande porque o oxigênio ele só faz ligação com dois outros átomos. O oxigênio ele só liga a um carbono e outro carbono, ele tem valência 2. Ou o hidrogênio é outro hidrogênio, valência 2. Então, mesmo que ele fique perto das outras moléculas, ele não fica tão perto assim. Mas se você fizer um gelo, por exemplo, um gelo é tão duro quanto um carbono. Só muda que a propriedade é diferente, né? Vai juntar bem mais as moléculas. Mas um carvão, por exemplo, ele faz ligações de polo induzido e de polo induzido, só que o carvão ele tem valência 4. Um átomo de carvão se liga a outros 4 átomos de carvão. Então ele vai estar, de certa forma, muito mais próximo do que as moléculas de água, beleza? Que a gente sabe que a ponte de hidrogênio é mais forte. Depois da ponte de hidrogênio vem qual? Coisa básica, só para vocês saberem mesmo. Vem de polo. E por último vai vir a de polo induzido, que é a mais fraquinha, né? Basicamente, de polo induzido é força fraquíssima. Pontos de ebulição e pontos de fusão vão ser fraquíssimos também, com exceção do carvão, né? Porque ele tem essa peculiaridade de ter valência 4. E vai estar envolvendo sempre moléculas apolares. O dipolo, por sua vez, vai ter uma força média, pontos de ebulição e pontos de fusão médios e moléculas polares. Enquanto isso, a ponte de hidrogênio vai ter uma força altíssima, pontos de ebulição e pontos de fusão altíssimos, e hidrogênio ligado a FON. Pita, mas não faz sentido. A água não tem um ponto de ebulição tão alto assim. O ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Mas as ligações são feitas por dipolo, no geral, são gasosas. Eu tenho um dióxido de carbono, eu tenho o próprio gás metano, que é dipolo induzido. Então, se você parar para pensar entre as ligações covalentes, entre as moléculas que são formadas por ligações covalentes, polares e apolares, a ponte de hidrogênio é aquela que vai ter as pontos de ebulição, pontos de fusão mais altos. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Essa parte da aula era mais tranquila, né? Era mais de boazinhas. Qualquer dúvida aqui? Nada? Beleza, assim que é bom. Mentira, eu gosto de dúvida. Eu gosto... Ô, Pita, Vou falar. Qual que é a diferença? A diferença, eu não sei se eu sei, mas eu acho que não sei tudo. A diferença, porque assim, na outra aula você tinha falado que, tipo, ligações iônicas vão ser polares, mas ele é diferente em relações intermoleculares, né? Em forças intermoleculares. Tipo, uma coisa diferente da outra, né? Para não se confundir. É porque você lembra que ligação iônica sempre vai formar retículo cristalino? Sim. Lembra disso? Se vai formar um retículo cristalino, eu vou ter sempre positivo ligado a negativo. Eu não tenho, esse daqui é polar, esse daqui é polar. Não. Toda ligação iônica é iônica. Ela vai formar dois íons, um cátion e um ânion. Ou então, mais de um cátion, mais de um ânion, etc. Enfim. E a partir disso, ela vai formar aquela teia de aranha. Todos os compostos moleculares que forem iônicos vão ser aquela teia de aranhazinha, formadazinha, aquele cubo, etc. As moléculas covalentes, não. As moléculas que são de ligações covalentes, elas já vão ter essas três peculiaridades, que vão ser diferentes. Vai depender da polaridade delas. Essa é a diferença entre uma ligação iônica e uma ligação covalente. Entendi. Não, assim, aí ela é diferente entre dipolo induzido e dipolo induzido. Tipo, eu posso ter um dipolo induzido que seja a ligação iônica? Não. Ligação Entendeu? iônica sempre vai ser ligação iônica.
Como eu Tá, falei beleza. agora, existe ligações íon dipolo, que é quando eu tenho aquela dipola que forma um polo negativo se ligando a um íon. Ah, tá. Não, entendi, saquei, saquei. Só Mas queria ver se tava, se, tá, deixei claro na minha cabeça, beleza. acho que ligação iônica, sim, não. Até porque toda ligação iônica tem polos claros, né? Você sabe, aquele cara é positivo, aquele cara é negativo. Sim, sim, Beleza? sim. Fechou, Então é isso. fechou. Não tem dúvidas? Só passar um aviso? A lista dessa matéria, interações intermoleculares, já está no direcionamento. Então façam os exercícios e próxima aula vocês falem, Pita, tive dúvidas nessa aqui. Ou então, se você for tendo dúvidas ao longo da semana, me manda que eu respondo. Meu zap já está ali no direcionamento, tá tudo bonitinho. Pode mandar mensagem, sempre respondo sem problema. Se a dúvida for algo muito elaborante, muito que realmente demore mais tempo, eu posso passar para um plantonista ou então para um monitor para te ajudar. Mas na maior parte do tempo das questões eu vou estar sempre ajudando ali. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente se vê de novo semana que vem. Até mais.